Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 93. Verso 1 ao verso 2, nós temos a descrição do rei. Do verso 3 ao verso 4, o reino. E o verso 5, o reinado. O Salmo 93 diz: Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Então este salmo, como eu disse, ele pode ser estudado da seguinte maneira. Verso 1 e verso 2 falam sobre o rei. Os versos 3 e 4 falam sobre o trono. E o verso 5 fala sobre o reinado. Então aqui nós temos, em primeiro lugar, a afirmação. O salmista dizendo que ele, o Senhor Deus, Trino de Israel, é rei. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Então aqui você encontra a afirmação de que o Senhor é a autoridade máxima. Em segundo lugar, você tem a avaliação. A avaliação que nos versos 3 e 4 descrevem o trono do Senhor Deus que está em relação às águas barulhentas, volumosas, perigosas, turbulentas, essas águas que se levantam, grandes águas. Elas, em relação ao trono, nada podem fazer. Então, o salmista faz uma avaliação. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Tendo feito a afirmação de que ele é rei, o salmista então faz uma avaliação deste trono, que em relação às águas que se levantam, que tentam intimidar, se mantém seguro e estável mais do que nunca. E depois de ter afirmado e avaliado, o salmista então, no verso 5, faz uma afirmação de convicção. Os teus testemunhos são fidelíssimos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Então o salmista muda de afirmação para avaliação para convicção. Assim ele trata do rei, do trono e deste reinado. E como o salmista chega à conclusão de que o Senhor é rei, o monarca, como que o salmista chega à conclusão de que o trono é algo estável num mundo tão turbulento? Ora, o salmista chega a esta conclusão por duas razões. Primeira, por causa da revelação divina. Isto não vem do salmista, isso não é mera imaginação, isso aqui não é uma utopia, isso aqui não é uma criação literária, não é uma invenção. Isto aqui é um fato que vem revelado para a mente, para o coração, para a vida, para a alma do salmista. Então, em primeiro lugar, o verso 5 fala que esta afirmação e esta avaliação por parte do salmista tem como base a revelação divina. Os teus testemunhos são fidelíssimos. É isto que faz, em primeiro lugar, com que o salmista tenha esta convicção de que o Deus Trino de Israel é monarca e que o trono dele está estabelecido seguramente. A segunda realidade que convence o salmista de que este é o fato tem a ver com a santidade da vida daqueles que se consagram a Deus. Porque estes que se separam, que se consagram, que são
santos. E aqui eu não quero dizer que eles são perfeitos, mas em Cristo eles foram justificados, estão em processo de santificação. E é interessante que quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos e também aos Coríntios, ele se refere à igreja como sendo santos. Ou seja, eles não estão em estado de perfeição, mas em Cristo eles se encontram aperfeiçoados, justificados, santificados, e esta é a beleza daquilo que Cristo fez por nós. Então, o salmista, no Salmo 93, ele, além de atribuir à revelação divina a fonte da sua convicção, ele também estabelece isto como sendo produto desta santidade. Por quê? Porque Deus se revela e ele santifica, e assim, neste processo, o Senhor Deus se mostra quem realmente ele é para o seu povo. E esta é uma prerrogativa do povo de Deus, é um privilégio do povo de Deus ter, em meio às circunstâncias mais turbulentas dessa vida, a convicção de que o Senhor Deus está no controle. E isto não é uma produção mental apenas, é algo que vem de fora, vem como revelação divina que produz esta santidade, e em santidade de vida eu experimento o poder e a glória desse Deus que excede todo o entendimento, em sua paz, em sua alegria completa de Cristo em nós. Então, nós temos aí os alicerces espirituais para esta afirmação de que ele é o monarca, para a avaliação de que o trono deste monarca está mais firme do que nunca, para a convicção de que ele reina e continuará no governo de todas as coisas. E estes alicerces são estes: a revelação divina, que não depende do salmista, ela vem de Deus na vida do salmista, e a santidade com a qual o salmista vive e que, por conseguinte, faz com que o Senhor Deus atue na vida daqueles que dele dependem e aqueles que têm as vidas separadas para o louvor e glória dele. Em meu livro, Vida Longa ao Rei, que é uma análise da pessoa de Cristo no livro de Apocalipse, eu me deparei com algo que para mim foi muito importante, continua sendo. E a realidade é, o que eu aprendi é isso. Que com base no livro todo, mas especificamente os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, mas esta é uma realidade total do livro, a única realidade inabalável no livro de Apocalipse é o trono. O resto todo passa por abalos sísmicos, cósmicos, mas o trono do Senhor Deus permanece inabalável. Em segundo lugar, eu aprendo com o livro de Apocalipse que o trono ele é central na visão que João está recebendo na ilha de Patmos. Ou seja, assim como o salmista, a visão do trono não é algo que João elabora, que ele cria, é algo que vem para ele da parte de Deus. Em terceiro lugar, o trono está ocupado soberanamente pelo Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. E neste estudo eu quero deixar algo contigo que para mim também foi muito, muito importante, fascinante até, que enche a alma de alegria, de encorajamento e faz com que você use a criatividade espiritual para imaginar a coisa. Observe só um paralelo que eu, pela graça de Deus, pude identificar entre o trono de Salomão e o trono de Jesus Cristo. Em 1 Reis, capítulo 10, versos 18 a 20, a palavra de Deus diz que Salomão construiu um trono de marfim revestido de ouro. 6 degraus davam acesso ao trono. E em cada lado destes degraus existiam leões. Então observe só o paralelo inverso. Em Salomão você tinha leões que preparavam o caminho para o homem que está assentado no trono, o rei de Israel.
Mas em Apocalipse é o contrário. Você tem homens preparando a chegada até aquele que é o leão que está sentado no trono. Você observa o inverso, mas de uma beleza espiritual tremenda. E assim nós temos em Apocalipse aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele cordeiro que foi morto. E ele é a autoridade máxima assentado em seu trono real como monarca eterno. E assim os homens, as criaturas preparam o acesso à presença desta autoridade maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo. Então, voltando os olhos para o Salmo 93, nós temos esta convicção que vem em 3 partes, recapitulando. Primeiro, que o Senhor Deus Trino de Israel é monarca. Segundo, que este monarca tem um trono que é inabalável. E em terceiro lugar, com base no verso 5, o salmista descreve o reinado deste monarca. E como que o salmista fala com palavras belíssimas desta afirmação de que o Senhor Deus é monarca, avaliando este trono inabalável e colocando o salmista numa posição de confiança, que fala então acerca deste reinado que gera na alma dele a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim nós terminamos esta meditação olhando para Apocalipse capítulo 5 e o verso 5, onde está escrito: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. E assim a visão continua. E o meu desejo é que esta visão do trono majestoso de Cristo, onde ele se encontra sentado, monarca eterno, soberano e governador para todo sempre, que esta visão nos inspire na jornada deste dia. Que Deus nos abençoe e até a próxima.